Vamos lá? Isaías 53, não tem como não falar, né? Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, a força do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o seu rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Palavra da nossa salvação. Amém? Meus amores, é que eu estou colocando aqui embaixo a palavra. Deixa eu falar algo para mim e para você, em nome de Jesus. Não tem como falar de enfermidade se não falarmos da cruz. Não, não. Não tem como falarmos da enfermidade se não voltarmos ao Éden. As pessoas me perguntam muito, pastora, onde surgiu a enfermidade? No pecado. Porque todos pecaram e destituídos foram da graça de Deus, da glória de Deus. E Deus aí, irmãos, envia, né? Então ali, até Adão e Eva pecar, presta bem atenção nisso. Até Adão e Eva pecar, não houve enfermidade. Não houve morte. Não houve trevas. Era para o homem viver para toda a eternidade. Era para o homem só ter saúde. Quando alguém te deseja cura, ele está dizendo o seguinte: essa dor de cabeça que você está sentindo, eu quero que você receba cura em nome de Jesus. Mas quando alguém fala assim, eu desejo que você tenha saúde, é saúde dos pés à cabeça. É saúde por dentro e por fora. Entende, não? É saúde em todos os sentidos. E é isso que Deus providenciou para nós naquele Éden. Mas os nossos pais, Adão e Eva, pisaram na bola. Pisaram na bola. E pecaram. E desobedeceram. E seguiram o seu livre-arbítrio. E seguiram a sua cabeça. E seguiram a sua vontade. Entenderam, não? Pastor, então Deus respeita nosso livre-arbítrio? Respeita. É por isso que eu e você precisamos tomar cuidado. Eu prefiro não seguir o meu livre-arbítrio, o meu arbítrio. Eu prefiro seguir a vontade de Deus. Tem coisas, gente, que de tanto você pedir, existe aquela oração permissiva, né? E Deus permite. Mas tem coisas, quando você descansa em Deus, você fala, Senhor, dê para mim, faz por mim. Se for segundo a tua vontade, a vontade absoluta de Deus. Porque tudo que vem de Deus, tudo que vem do alto, toda boa dádiva de Deus, nós temos que aprender isso aqui, não acrescenta dores. Pastora, o pecado acrescenta dores. O pecado tem consequência. Irmão, se a gente parasse, se a gente entendesse isso aqui só que eu vou falar, a gente procuraria o máximo não pecar. É lógico que todos pecamos. Perfeito é somente Deus. Mas o pecado, ele tem consequência. Assim como existia a iniquidade, a transgressão, cada um era um tipo de pecado. Mas a Bíblia diz que lá no Jardim do Éden, quando o ser humano peca, ele conhece a dor. Entendeu? Ele conhece a dor.
Ele conhece a enfermidade. Então a enfermidade ela surge ali. A mulher era para ela ter filhos sem dor. Por que a mulher então tem dor? Lembra em Gênesis? Ali Deus trata e diz que ela teria filhos com dor. Que o marido dominaria ela. Que o marido comeria, que o homem, o ser humano comeria com muito suor. Com muita luta. Com muita dificuldade. É por isso que quando uma pessoa conhece Deus, conhece Jesus, né? Conhece a sua palavra e ela vive realmente, mas verdadeiramente, tá, gente? Não é religiãozinha, não. Quando a gente conhece a palavra, que a gente entende a palavra, que a gente deixa a palavra entrar dentro de mim e de você, que ela nos trata, traz diante de mim e de você o meu pecado, e a gente se arrepende verdadeiramente, e a gente confessa, e a gente deixa. Porque todos nós podemos cometer pecados, mas não o mesmo pecado. Entendeu? Não. Cometer o mesmo pecado e pedir perdão, e comete de novo o mesmo pecado, e de novo, isso não é arrependimento. É o que, pastora? É remorso. É algo somente da sua alma. Não é algo gerado pelo Espírito de Deus no meu espírito e no teu espírito. Não é. Entende, não? Então nós precisamos deixar que o Espírito de Deus, através da palavra, todos os dias, isso não é hoje não, é todos os dias, o tempo todo. O que Deus falou para Josué? Não se aparte de ti o livro dessa lei. Medita nele dia e noite. Procura fazer tudo quanto nele está escrito. E aí então prosperarás. Irás bem. Serás feliz. Serás abençoado. Tem uma vírgula aí. E aí, resultado. Quando o ser humano peca no jardim, gente, a fauna, a flora que era tão abençoada, o pecado ele atingiu a fauna, atingiu a flora. Os animais, eles se davam no Éden. Pastora, quando entrou o pecado, entrou a rivalidade, entrou a inimizade, entrou a bestialidade, entrou a maldade, gente. Até antes do pecado, presta atenção, Adão e Eva, nós éramos totalmente, absolutamente de Deus. Mas o inimigo vai lá e vence a batalha. E vence na legalidade, através do ser humano. Que era a coroa de Deus. Por que o inimigo fez isso? Talvez você me pergunte, por inveja. Porque ele entendia o seguinte, que aquela coroa era para ele. E aí depois que ele não pôde, que ele derrubou o ser humano, o que o inimigo faz dali até o nascimento de Cristo? Eu preciso destruir esse projeto de Deus, esse sonho de Deus. Eu preciso destruir Jesus. Certo? E aí ele faz tudo para o Messias não nascer. Ele faz através de Herodes, você sabe que ele lutou através dos saduceus, dos fariseus, do sinédrio, de Barrabás, da multidão, de uma corja colocada na boca do túmulo, achando o seguinte: é a pedra mais pesada de Jerusalém. E com a gente aqui ele não sai. Bobinho. Mas uma coisa é verdadeira. A queda do homem, o pecado no Éden, o pecado no ser humano, ele gerou uma consequência tão grande, tão dura, tão triste. Por isso que a Bíblia fala assim, ó, todos pecaram. Então, até o pecado não havia enfermidade.
A enfermidade, gente, é uma das consequências do pecado. E aí, naquele jardim do Éden, aquele animalzinho que foi morto, Deus estava dizendo o seguinte: olha para esse animalzinho. Ele vai apenas cobrir, aqui ó, aqui a pastora está cobrindo essa caneta, ó. Mas a caneta continua aqui embaixo, ó, o pecado continua aqui. Cada animalzinho que foi morto, ele só cobria o pecado, ó, só cobria, mas o pecado estava aqui, a enfermidade estava aqui, ó, deu para entender? Mas um dia chegou alguém, nascido de uma virgem, e 700 anos antes dele nascer, o profeta Isaías, como Deus usou esse homem, esse menino, esse moço. Deus fala através dele. Isaías 53, medita com calma, que você vai entender a luta de Jesus, os projetos do inimigo para acabar com esse projeto. Mas querendo Deus, quem opera? Operando Deus, quem impede? Pastora Solange, talvez você me pergunte, aquele bebezinho nascido de uma virgem, uma menina que tinha 12 anos, gente, para estourar 14, uma criança, gente, e uma menina já prometida em casamento, uma menina já noiva, uma menina limpa, pura, santa, uma menina que conhecia a palavra. Analisa como ela conversava com o Gabriel, o anjo Gabriel, é um negócio absurdo. Como é que pode, se eu não conheço homem algum? Ó, não era bobinha, instruída, menina de sinagoga, menina do templo, menina que conhecia adoração, intercessão, menina que conhecia sacrifício. E através dessa menina, ela enfrenta: cumpra-se em mim, cumpra-se, faça-se a tua vontade, Senhor, na minha vida, na vida da tua serva. O inimigo tenta, através de José, destruir o projeto. Mas Deus intervém: José, vem cá, isso aqui não é de homem algum, e você vai assumir, você vai cuidar dessa criança, José. E José, eu não sei se você sabe, mas ele era um dos homens mais humildes. Estude sobre ele. Um menino assim que ele era tão zeloso, irmãos, por isso que ele tomou essa atitude. Ele era um homem temente a Deus, zeloso, de oração, que não desrespeitava ninguém, que não fazia coisa errada, que não aceitava coisa errada. Mas o anjo intervém: vamos, filho, bora. E essa menina e ele, os dois juntos, e aí, olha para você ver, vai para se cumprir um censo, mas tudo aquilo já era profecia, já era para ele nascer em Belém, porque Belém quer dizer terra do pão. Ali nasceria, porque vinha da linhagem do rei Davi. Ali vinha o verdadeiro Davi. Ali nasceria o verdadeiro Davi, o verdadeiro amado de Deus. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Lá nasce ele, numa manjedoura. A manjedoura ficava debaixo da casa, gente, era onde os animais eram guardados. Porque deserto é assim, é muito calor durante o dia, muito frio durante a noite. Ali tinha água, a manjedoura tinha alimento, e eles ficavam ali. Mas a cidade estava super lotada. Não teve lugar naquele momento. Nasce-se ali, tão rico. Nasce na humildade. O rico que se fez pobre. O rei que se fez servo. Eu vim para servir. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E ele nasce ali. Dali a pouco, Herodes, psicopata, perturbado, estude sobre ele que você vai entender por que eu estou falando psicopata.
já tinha matado muita gente, matado gente da própria família. Ninguém pode usar meu trono, nem meu filho. Quem é esse Jesus? Vamos lá, eu vou adorá-lo. E tantas crianças inocentes morrem. Como diz a palavra, Raquel chora pelos seus filhos. Mas mais uma vez, Gabriel intervém. Vamos, José, vai para o Egito. O Egito vai cuidar de ti. O Egito vai cuidar do meu filho. Tanto que vocês não entendem por que o Egito sobrevive até hoje. Por que Deus protege o Egito da forma que Ele o protege. Porque um dia Ele protegeu os seus filhos de alguma maneira, Ele protegeu Moisés de alguma maneira, Ele protegeu Jesus. Chore, glória, alabai o choro. Entende? E esse menino cresce. E esse menino é ensinado. E esse menino, primeiro ele foi circuncidado, depois apresentado, depois esse menino foi batizado quando já era maior de idade, com 30 anos de idade. Quando esse menino entra na sinagoga e ministra, a sinagoga o rejeita, não teve honra entre os seus. O profeta, ele não tem honra na sua própria terra, não é isso? Na sua própria casa, não é isso? Ele dá as costas, o Espírito do Senhor o esconde e ele passa no meio da multidão e eles não percebem. Ele seria levado para o monte mais alto de Nazaré, que eu conheci, para ser lançado dali abaixo, mas ele passa no meio deles e se vai. Mora na Galileia, Galileia virou sua terra, Galileia, Cafarnaum virou sua cidade, a cidade de Jesus. Lá era dominado pelo Deus Pan, que vem de Pan, o pânico. O povo vivia com medo. Talvez 5, 6 horas da tarde, é lógico que não havia luz elétrica naquela época, mas o povo já se escondia de alguma maneira, é uma escuridão, um breu. Mas quando Jesus pisa na Galileia, pisa a luz. E ele cura aquele povo, ele liberta, e você sabe que ele ressuscitou mortos, ele deu vista aos cegos, ele curou os surdos, ele limpou leprosos, e ali ele ministra dentro de uma sinagoga. Deus faz maravilhas através deles, e em todas aquelas cidades, toda cercando o mar da Galileia, que eu também conheço. Os fariseus tentam, o sinédrio tenta, os saduceus tentam, mas ninguém consegue, porque não era chegada a hora. Mas quando chegou a hora, presta atenção nisso, ele foi para a cruz. Pego no Monte das Oliveiras, depois de uma ceia. Você não tem noção do que ele foi torturado. Eu e você não temos noção das câimbras que ele sentiu, a dor que ele sentiu, as fisgadas que ele sentiu. E ele passa uma noite, ele passa por Pilatos, Pilatos joga de novo para o Sinédrio joga de novo, ele vai apanhando, sendo torturado, apanhando, cuspido, apanhando, zombado, insultado. Jesus chegou a um ponto e sai daquele estado que nem consegue carregar a cruz de direito. Lá vai ele para a cruz. Um homem que foi para adorar a Deus, afinal era Páscoa, e ele vai para adorar a Deus, coloca a sua melhor roupa. O Simão Cireneu, vem cá moço, é você que carrega a cruz para ele. Não, eu não posso manchar minha roupa, vem aqui moço. Jesus chega até a cruz, já completamente transfigurado. Por isso que Isaías falou que quem olhou para ele virou o rosto, não aguentou, teve repugnância, tinha nojo quem olhava para ele do estado que ele ficou, ele não tinha mais rosto de homem, ele ficou completamente transfigurado, gente.
se o filme que passou sobre ele, que eu não assisti, os estudiosos, os teólogos dizem que a forma que Jesus ficou foi pior. Não sei se foi Paul Huber, quem foi que aquele diretor mostrou no filme. Foi pior. Pastor, Jesus chegou a fazer xixi, cocô na cruz do Calvário, de dor. Jesus. A dor que ele sentiu, a falta de ar que ele sentiu. Ele sentiu tudo que você possa imaginar por mim e por você naquela cruz. Pastora, quem colocou Jesus naquela cruz foi o Sinédrio? Não. Foi os saduceus? Não. Foi Barrabás? Não. Foi Pilatos? Não. Foram os romanos, pastor? Não. Ele foi voluntariamente. Quem o levou para aquela cruz foi o Pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê, entendeu o versículo que você usa muito? Não pereça, mas tenha vida eterna. O Pai afligiu o Filho. O Pai ofertou o Filho por mim e por você. Porque o Pai não poderia mais estar em contato com a gente por causa dos nossos pecados. Tanto que o Pai só se comunicava, você se lembra, era com alguns reis, juízes, profetas, sacerdotes. Mas Jesus levou todos aqueles que se arrependerem, que o aceitarem, que deixarem os seus pecados e o aceitarem como Senhor e suficiente Salvador, através de Jesus, todos entram no Santíssimo e adoram a Deus. Glória a paz. Ele abriu o caminho, ele abriu a porta, ele abriu os portais eternos para mim e para você. Ele levou todas as nossas dores e as nossas enfermidades naquela cruz. Você entendeu que até antes do pecado não havia enfermidade. Tudo isso que a gente passa de enfermidade, de depressão, de raiva, de ódio, de ira, de inimizade, de fofoca, de mentira, isso veio consequência do pecado. O pecado ele traz a morte. Pastor, o que nós precisamos fazer hoje? Conhecer esse Deus a cada dia, não. Só lá no dia do batismo, não. Conhecer esse Deus a cada dia, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo. Escuta, o que eu vou falar é forte. Nos convertermos todo dia, toda hora, todo momento. Deixarmos a palavra, que é a água, nos lavar, nos limpar, nos purificar. Mas para tudo isso acontecer, eu e você precisamos permitir. Então o Senhor está dizendo que através do sacrifício de Jesus hoje, você pode ser curado. Ele é o Cordeiro prometido antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, gente, desde a fundação do mundo, Deus já enxergou uma cruz. Alguém falou para mim esses tempos atrás, pastora Solange, mas a Bíblia foi escrita por homens. A senhora esqueceu disso? Não. Esqueci não. Esqueço não. Ela foi escrita por pescadores, ela foi escrita por coletor de impostos, ela foi escrita por médico, ela foi escrita por Moisés, ela foi escrita por tanta gente, por profetas, ela foi escrita por muita gente. Mas homens, presta atenção nisso, dirigidos, ungidos e até, na minha opinião, possuídos pelo Espírito Santo. Eu vou te provar agora o que eu estou falando. Quando você estuda Isaías 53, que um homem 700 anos antes, vamos lá, 700
700 anos antes de Jesus vir, um homem chamado Isaías enxergou tudo isso. É sobrenatural ou não é? Sim ou não? Pensa, por favor. Quem escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, a Torá, o Pentateuco? Quem foi? Moisés. Moisés estava lá na fundação do mundo? Não. Deus diz para ele, chega na rocha. Ele chega na rocha, chega na fenda da rocha. Deus o esconde através da rocha, que é Jesus Cristo. Eu não tenho dúvida, gente, que Moisés foi arrebatado, que Moisés viu o céu, que Deus mostrou para ele tudo aquilo que depois ele escreveu, que Deus mostrou para ele tudo no céu, o que era para ele fazer. Como que uma pessoa faz um tabernáculo conforme a medida do jeito de Deus, se ele naquele momento não estiver de uma forma, presta atenção, de uma forma, presta atenção, de uma forma, presta atenção, sobrenatural. Homens escreveram a Bíblia, mais de 40, concordo. Mas eu prefiro falar assim, dirigidos, ungidos e possuídos pelo Espírito Santo de Deus. Então a senhora está dizendo que quando eu estou enfermo, amanhã nós vamos falar mais sobre isso. Quando você está enfermo, busque a sua cura em Cristo Jesus nosso Senhor. É um direito seu.